Sejam bem-vindos ao Papo Político, o programa da Folha de Campo Largo em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campo Largo, que vai trazer entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Largo. Hoje nós chegamos à nossa última entrevista e trago aqui o nosso participante, Dr. Osmar Zotto. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado, Caroline. É um prazer estar aqui representando a nossa OAB de Campo Largo, nesse nosso papo político, né? E de forma a colaborar com que os eleitores da nossa cidade tenham conhecimento dos candidatos e principalmente das suas propostas. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o candidato Lino Petri. Seja muito bem-vindo, professor. O senhor tem agora 1 minuto para se apresentar aos nossos espectadores e falar um pouquinho sobre a sua trajetória e também as suas motivações, né, o que levou o senhor a concorrer à Prefeitura de Campo Largo. Então eu vou contabilizar aqui 1 minutinho para o senhor. Perfeito. Bom dia, Carol. Bom dia, doutor Osmar. Bom dia a todos os seguidores da Folha, aos associados da OAB. Eu tenho uma experiência no Poder Legislativo, também trago uma experiência do Poder Executivo. A minha candidatura ela é resultado de um movimento de pessoas que me chamaram para dar a Campo Largo uma nova oportunidade, uma nova opção de gestão pública. Além da experiência no Poder Legislativo e no Poder Executivo, eu tenho formação na área da gestão pública, sou pós-graduado em gestão pública. Diante deste convite que estas pessoas me fizeram, empresários do meio rural, também aqui da cidade, conversei com a minha família e eles concordaram para que eu colocasse o meu nome, então, para disputar esta eleição. Porque a dedicação para a cidade vai tomar um tempo da família. Então, nesse sentido, a gente vai oferecer o melhor que a gente puder. Obrigada, candidato. Candidato, eu esqueci de comentar que as regras que definiram por sorteio a apresentação nas redes sociais dessas entrevistas foram feitas por sorteio na sede da OAB no dia 9 de setembro. Tá? Candidato, agora eu vou explicar as regras para garantir uma entrevista justa para todos os candidatos e para você que nos assiste. Todas as perguntas aos candidatos foram elaboradas por advogados da cidade e também por demandas dos leitores da Folha de Campo Largo. Elas são iguais a todos os candidatos, garantindo que todos tenham a mesma oportunidade de apresentar suas propostas sobre os assuntos que serão abordados. Tá? Nenhum candidato, nem a sua equipe, teve conhecimento prévio dessas perguntas com antecedência, e o senhor terá 2 minutos para responder a cada um. É importante lembrar ainda, candidato, que nós não vamos admitir ataques pessoais, por motivos óbvios. Vamos começar? Vamos lá, então. Então, para nós estabelecermos aí um ponto de partida da nossa entrevista, gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre como o senhor vê Campo Largo hoje, os pontos fortes da cidade e também os pontos a melhorar. O senhor, então, a partir de agora tem 2 minutinhos. Campo Largo tem uma atividade econômica na área do comércio bastante pujante, eu considero. O nosso comércio é bastante pujante. Temos algumas indústrias aqui no nosso município, a Caterpillar, a Cicombiblock, as indústrias tradicionais da louça, que também são uma referência no nosso município. Temos um potencial turístico a ser desenvolvido que também pode gerar muito emprego, muita renda, atrair receita para o município. Estes são os pontos fortes que eu considero e que podem ainda ser alavancados de maneira mais significativa. Por exemplo, na questão do desenvolvimento econômico, que é importante a gente destacar, nós temos a Caterpillar. De onde vêm os produtos que a Caterpillar consome, os parafusos, as conchas e tal? Os produtos que a Cicombiblock consome,
A indústria cerâmica consome lá esmalte cerâmico. Esses produtos vêm de onde? Vêm de fora. A gente precisa pensar numa política para atrair esses fornecedores aqui para Campo Largo para reduzir custos dessas empresas e gerar emprego para a nossa população. Esses são alguns potenciais. Agora, nós temos alguns gargalos, algumas dificuldades. Por que isso ainda não aconteceu? Para nós é muito claro que falta planejamento nessa cidade. É preciso pensar a cidade do ponto de vista profissional. O que a gente observa é que a cidade vem sendo governada há 60 anos, basicamente por grupos políticos que vêm repetindo o padrão de gestão. É preciso inovar. E nesse sentido, nós trazemos como um plano de governo a criação de um instituto que vai olhar para o nosso território, vai mapear este território e vai criar projetos para alavancar estes setores que ainda não se desenvolveram e possam se desenvolver ainda mais. É nessa linha que a gente vai caminhar na nossa gestão. Candidato Lino Petri, vamos começar iniciando a conversa falando sobre a administração pública. Tá? Quais medidas o senhor adotará para garantir a transparência e a eficiência na gestão pública, incluindo a participação popular e o combate à corrupção? Primeiro, doutor, cumprir a lei da transparência. Isso é princípio constitucional, inclusive. Garantir que a gestão pública seja transparente, que os cidadãos e as cidadãs tenham acesso aos investimentos, aos contratos, a tudo aquilo que a prefeitura for firmar em termos de empenho, né, de pagamento e tal. Uma outra questão que é importante da participação popular. Eu considero que nenhum governo se consolida de fato se ele não estiver aberto ao diálogo com as forças representativas da cidade, com a OAB, com a Cicla, com os sindicatos, enfim, com a sociedade como um todo. É importante que a gestão pública esteja a serviço da sociedade. A prefeitura tem que estar aberta ao diálogo e à construção coletiva. É para isso que serve o governo, é para isso que serve o Estado. E é isso que um prefeito tem que fazer. Então, no nosso governo, as portas da prefeitura estarão abertas. Nós vamos sentar com as comunidades, vamos dialogar com elas, vamos ouvir as suas demandas. Até porque o nosso plano de governo ele está pautado em 4 eixos: a sustentabilidade, a resiliência, a inclusão e o acolhimento. Então, é inconcebível imaginar que o nosso governo não vai caminhar nessa perspectiva. E nós queremos dar à nossa cidade, ao nosso município, oportunidades de participação e de uma construção de projetos que venham contemplar a geração de renda, a entrada de novos investimentos no município, sempre permeando a linha da sustentabilidade econômica, social e assim por diante. É nessa linha que a gente vai buscar desenvolver o nosso projeto e o nosso plano de governo. Nesse sentido, eu fui buscar pessoas, urbanistas, técnicos, que vão nos ajudar a fazer esse projeto acontecer. Nós sabemos que a tecnologia, a cidade inteligente, elas são hoje tendências, né, utilizadas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Também por trazerem respostas rápidas a demandas, problemas pontuais, no gerenciamento das equipes, né, na gestão de pessoas e também na parte de gestão de recursos das cidades. Nós gostaríamos de saber se o senhor possui propostas para a modernização da administração pública e a integração de tecnologia para a melhoria de serviços aos campolarguenses. Curitiba tem um instituto chamado IMAP, Instituto Municipal de Administração Pública. Você não consegue ter um serviço público de qualidade se o servidor não estiver também qualificado. Nesse sentido, a administração pública ela tem que olhar para o servidor público como uma ferramenta de aprimorar, de melhorar o serviço público, a gestão pública. O prefeito ele é o primeiro responsável nesse processo de gestão, mas ele tem que contar com esta colaboração de todos os servidores. Mas para que isso aconteça, ele também tem que dar ferramentas, tem que dar formação, preparação para esses profissionais. E nós vivemos numa sociedade hoje muito complexa, em que as mudanças tecnológicas estão em curso a todo instante. E se o município, se
a prefeitura não se atualizar também com todas essas tecnologias, ela começa a ter dificuldades nos seus serviços públicos. Ela começa a ter um serviço público também precarizado. Então é importante que, tanto no serviço público, como acontece no setor privado, os investimentos utilizando essas tecnologias possa ser efetivado de maneira racional, econômica, mas eficiente, sem desperdício do recurso público, garantindo, né, para toda a população uma qualidade de serviço que hoje é bastante precária em alguns setores. O transporte coletivo, por exemplo, a questão da saúde, a limitação das creches, de vagas nas creches. E hoje a gente consegue dar uma celeridade maior com isso, mas para isso tem que ter investimento na formação. E nós vamos fazer isso com a criação, pelo menos está nosso projeto, queremos implantar aqui o Instituto Municipal de Administração Pública também para garantir essa qualidade do servidor. Candidato Lino, todo governante ou todo prefeito sabe que o bom relacionamento com o governo do estado e governo federal é importante para garantir que a cidade receba recursos e projetos, tá? Qual a sua estratégia para estabelecer um bom relacionamento eficaz e colaborativo com o governo estadual e federal? Acho que o primeiro ponto é você entender que você está à frente de uma instituição que está, na verdade, representando hoje em Campo Largo 136.140 mil pessoas. E que essas pessoas precisam de serviço público de qualidade. E que muito dos serviços públicos de qualidade depende também desta relação do município com o Estado, com o governo federal. Nesse aspecto, é importante que o gestor municipal, o prefeito, estabeleça uma relação de parceria, uma relação democrática, republicana, com o governo do Estado, com o governo federal. Muitas situações, às vezes, não ocorrem porque algumas das justificativas que eu vejo Campo Largo não tem deputado. Realmente não tem. Deveria ter? Deveria. Eu acho que vai chegar um momento que a população campolarguense vai tomar consciência disso. Eu, enquanto prefeito, vou buscar estabelecer essa relação com o Estado, por exemplo, chamando para um diálogo, até mesmo para tomar um café no gabinete, todos aqueles deputados que pegaram votos aqui, para que eles possam atuar na defesa do nosso município também junto ao Estado para angariar recursos e investimentos aqui. Porque tem muitos deputados de fora que vêm aqui e conseguem votos. É importante que eles sejam chamados depois para garantir também investimentos aqui para o município. E não importa a legenda, viu, doutor Osmar? Não importa qual legenda seja. Porque o que importa é que o município seja contemplado com investimentos e isso possa garantir melhor serviço público para os munícipes. E nós também temos as portas abertas com o governo federal. Eu faço parte de uma federação e essa federação tem representantes, deputados, que com certeza vão nos apoiar na busca de investimentos e de recursos para garantir serviço público de qualidade aqui no nosso município. Então, a relação que a gente vai buscar é essa, de diálogo, de construção e de garantir esses investimentos aqui para o nosso município, no nosso governo. É isso que a gente vai fazer. Passando agora para os seus planos, né, de atenção aos bairros, e nós sabemos que um dos principais desafios hoje das gestões são as questões de asfalto também, principalmente porque Campo Largo ela tem uma malha viária muito extensa. Gostaríamos de saber quais são os seus projetos para melhoria de asfalto nos bairros, caso eleito, e se tem locais que o senhor já considera como prioritários. Olha, Carol, essa pergunta é muito importante. Vejam só. Eu tenho falado em todas as entrevistas que nós precisamos mapear o nosso território. Nós não temos hoje um estudo da macromalha viária, nós não temos um estudo hoje sobre a origem e destino dos usuários do transporte coletivo, quantas pessoas se deslocam diariamente do Itaqui de manhã cedo para pegar o ligeirinho para ir para trabalhar em Curitiba, quantos que saem de Bateias e assim por diante. Então nós precisamos primeiro fazer este mapeamento. Quem vai fazer isso é o instituto que nós vamos criar com esses técnicos urbanistas que eu fui buscar para nos auxiliar e que me ajudaram a construir esse plano de governo. Então esse é um ponto. Nós precisamos identificar o que é via principal, qual é aquela via que não pode ficar sem uma infraestrutura adequada, sem um asfalto. Mas nós temos também, Carol, que considerar, doutor Osmar, que nós estamos dentro de um processo de transição climática
que de um momento para o outro nós podemos ter aqui um evento climático de grandes proporções, e em Campo Largo nós temos muitos bairros, muitas comunidades que vivem em área de risco. E não existe um mapeamento dessas áreas de risco. Se chover, aqui em Campo Largo, que choveu no Rio Grande, muitos bairros, muitas famílias vão ficar alagados em áreas de risco de desmoronamento. Nós, o nosso governo, vamos mapear isso, vamos criar projetos e vamos buscar recursos no Ministério das Cidades, na Itaipu, no BNDES, para garantirmos uma segurança maior a essas famílias que vivem nessas áreas de vulnerabilidade social. Então, o asfalto é importante, Carol, mas nessas áreas nós corremos um risco delas serem afetadas por essas mudanças climáticas. E a Defesa Civil no município não está estruturada. Nós temos que estruturar isso também e ainda criar um fundo de reserva para causas emergenciais. Nós, no nosso governo, vamos priorizar isso. A pavimentação vai ocorrer? Vai. Mas a gente precisa garantir a segurança dessas comunidades também. Candidato, a próxima pergunta já tem alguma coisa a ver com a sua resposta, tá? Mas vou fazê-la de qualquer forma, tá? Além do asfalto, também é imprescindível garantir a todos os bairros que todos os bairros recebam a devida atenção em termos de infraestrutura e serviços básicos. Como funcionará a sua avaliação de necessidades para implementação de melhorias emergenciais nos bairros, que incluem aqui desde asfalto até infraestrutura de maneira geral, escolas, áreas de lazer, unidades de saúde, etc.? Doutor, tem bairros que o ônibus não chega. Tem bairros que tem problemas sérios de quando chove, não é uma grande chuva, já dá problema de alagamento, não tem saneamento básico. Então, sofrem com a falta de infraestrutura. Qual é o que é prioridade ali? Hoje nós não sabemos. Então a gente tem que mapear isso, e quem vai fazer isso é essa equipe técnica de urbanistas, técnicos, arquitetos, engenheiros, que vão mapear, e aí vamos elaborar esses projetos. E vamos começar a trabalhar nessa perspectiva. Porque são vários problemas que nós temos, tá? Uma questão é o transporte coletivo que não chega a determinados bairros. Eu estive em Bateias agora esses dias, e lá no loteamento Lar, no loteamento Roça, o ônibus, inclusive o ônibus escolar, tá? Ele chega até um ponto e depois as crianças têm que descer e ir a pé, uma distância de 500, 600 metros. Os pais têm que vir buscar. E o ônibus não entra dentro do bairro. Então tudo isso tem que ser mapeado, tem que ser feito um levantamento disso tudo, e aí você criar um projeto de integração de todos esses aspectos. Enquanto a gente não tiver um estudo detalhado, pormenorizado de todo o território, que nos mostra aqui, eu tenho um problema. Aqui é transporte coletivo? Ok, como que eu vou resolver isso? Aqui é saneamento básico? Como eu vou resolver isso? Aqui é asfalto? Ok, eu vou fazer asfalto, mas ainda não tem saneamento básico. Aí vem depois a Sanepar e vai quebrar tudo lá e tal. Você está entendendo? Então, o primeiro ponto, a gente tem que mapear esse território. Olhar para esse território, identificar aonde que estão os problemas, e aí criar um projeto para a gente dizer, aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos fazer isso. Então, nesse aspecto todo aí, sabe, doutor Osmar? Né? Então, sem planejamento, a gente não tem uma gestão eficiente. A gestão pública, para ter resultado, ela tem que ter duas coisas: planejamento e gestão. Ok. Candidato, nós também recebemos bastante pergunta relacionada ao interior do município, principalmente com relação às estradas e a melhoria da energia elétrica. O senhor tem algum projeto relacionado a essas questões abordadas por esses campolarguenses? Veja só, o principal eixo que liga a sede do município ao interior é a PR 090, né? É responsabilidade do governo do estado. Esse é um problema que vem se estendendo há muito tempo. Então, o que é importante é que a gente consiga atuar de maneira mais efetiva, eu diria, como prefeito. Eu vou procurar atuar junto ao governo do estado para que essa estrada, a 090, a estrada do Cerne, ela seja mantida de maneira permanente, de forma transitável. As vias vicinais, é o município que tem a responsabilidade de garantir a acessibilidade de toda a produção rural. Nós vamos defender, inclusive, junto ao Estado, para que o governo do Estado
construa a terceira via, o acostamento da estrada aqui de Bateias, desde a Caterpillar até lá para frente, onde tem a Flona. Porque nós temos agricultores que moram aqui na região da Fazendinha e que foram multados outro dia aí, porque não pode transitar com máquina naquele trecho ali. E não tem nem uma via de desvio, de acesso para o trânsito normal fluir. Então é preciso que o município atue junto ao governo do estado para que se construa essa terceira via por conta do trânsito dessas máquinas agrícolas, por conta de um grande número de ciclistas, e eu me incluo nesse grupo, porque eu também faço minhas pedaladas, e que não tem, né, nessa linha aí. E a estrada do Mato Grosso, a estrada do Cerne, ela é um grande eixo para potencializar também o potencial turístico que nós temos lá naquela região. Então nós vamos fomentar, na verdade, no nosso governo, um projeto para garantir a estrada do Cerne como uma via de escoamento da produção e também para desenvolver o turismo daquela região. Candidato Petri, em que pese reconheci que com a redução do número de homicídios, Campo Largo está entre uma das cidades com menores índices de criminalidade da região metropolitana. Mas sabemos que, apesar disso, ainda temos situações como arrombamentos de residências, roubos em comércio, tráfico de drogas e outros crimes, tá? Quais são as suas propostas para aumentar a segurança da cidade? Veja só, doutor Osmar, o município tem que trabalhar com os recursos que tem. Os recursos que o município tem hoje é o CIOSP, são as câmeras de vigilância em alguns locais, a Guarda Municipal. O efetivo da PM aqui em Campo Largo, Polícia Militar, hoje é 96. O ideal, sabe quanto que é? 154. De todos os distritos do município, o único distrito que tem um módulo policial é a Ferraria. Eu vou atuar, caso eleito prefeito, vou atuar junto ao governo do estado para que esse efetivo da PM seja ampliado para 154 e garantir que cada distrito tenha um módulo policial. Como Ferraria tem, que Itaqui tenha, que Bateias tenha um, que Três Córregos tenha um e que também São Silvestre tenha um. A responsabilidade primeira da segurança pública é do município. É do estado, é do governo, e eu como prefeito vou garantir isso. Nós vamos atuar também num diálogo permanente com o Conselho de Segurança. É fundamental você fortalecer essa relação de diálogo com o Conselho de Segurança. Mas nós também precisamos contar com a coesão social, porque além do Estado, o cidadão também pode dar a contribuição dele na questão da segurança pública. Muitos bairros hoje, os moradores, lá no meu bairro já acontece isso, eu faço parte disso, eles estão monitorados por WhatsApp e tal. Quando aparece algum suspeito na região, já se comunicam, enfim, acionam a guarda e tal e tudo mais. Então o que a gente vai fortalecer também? Essa participação social no processo da segurança pública, criando os comitês comunitários de segurança, que vão ter um canal direto com a Guarda Municipal, através da Central da Guarda, com o comandante da Guarda e também com o comando da Polícia Militar. É importante a gente considerar também que a questão do tráfico se combate, na minha avaliação, de duas formas: com inteligência e com prevenção. Nesse sentido, é importante que o município garanta instrumentos também para que as crianças possam, no seu contraturno escolar, estar atuando em oficinas, né, em atividades. Beleza. Seu tempo finalizou. Tá bom. Mas, continuando no âmbito da segurança pública, nós temos aí hoje a atuação da Guarda Municipal, que exerce seu trabalho com excelência, e um dos questionamentos apresentados pelos nossos leitores, principalmente, foi se o senhor teria algum projeto relacionado ao aumento efetivo do efetivo da Guarda Municipal ou algum projeto relacionado aí à Guarda Municipal em específico. Sim. Veja só, Carol. A Guarda Municipal faz um trabalho extraordinário aqui no nosso município, no sentido de proteger a sociedade, a população, e garantir a proteção também do patrimônio público. O efetivo da Guarda hoje são 54 guardas. No nosso governo, a gente quer ampliar o efetivo da Guarda. E a gente quer dar também para a Guarda Municipal um caráter de guarda cidadã. Além do trabalho ostensivo que ela faz, a gente quer que ela mantenha o trabalho ostensivo, mas nas áreas de maior índices de violência. Mas ela também tem que ter uma atuação cidadã. Nesse aspecto,
Nós vamos fazer com que a guarda possa estar presente nas escolas, fazendo palestras, construindo desde cedo já com as crianças essa consciência de que elas não devem se colocar, por exemplo, em situação de risco, de que elas devem contribuir para o seu próprio cuidado nesse sentido. E garantir também uma presença mais efetiva da Guarda Municipal em localidades hoje que estão, de certa forma, desprotegidas pelo baixo efetivo, como são algumas áreas do interior dos distritos do nosso município. O ideal, e que nós estamos avaliando isso, e é um propósito nosso também, é criar grupamentos nos distritos da Guarda Municipal, para que ela possa estar atuando mais presencialmente junto a essas comunidades e conhecendo as pessoas, para que as pessoas conheçam os guardas, tenham uma relação, né, mais próxima, que é uma relação justamente de cidadã, né? Então, além dessa questão aí das palestras, a gente está pensando, a guarda já tem um trabalho muito bacana, que eu acho que é a Guarda Mirim, né? Nós queremos inclusive potencializar isso também, e criar um programa semelhante ao PROERD, como já existe da Polícia Militar nas escolas. Então, garantir esse trabalho ostensivo, mas também esse trabalho cidadão, né, da Guarda Municipal. Candidato Lino, Campo Largo é uma cidade com grande potencial produtivo nos mais diferenciados setores. Que medidas o senhor pretende implementar para atrair empresas para a cidade a partir de 2025, caso eleito? Primeiro, infraestrutura. Segundo, infraestrutura. Tá? Eu fui procurado um tempo atrás por um amigo que é prospector de empresas, e ele me disse o seguinte, que tinha uma empresa da China que queria vir para o Brasil e estava sondando 3 regiões, região Sul, Sudeste e Nordeste. E aí eles queriam 3 informações, doutor Osmar. Qual era o custo do metro cúbico de água, qual era o custo do quilowatt-hora e qual era o custo de mão de obra. Nós temos aqui no nosso município hoje, por exemplo, o Instituto Federal, que é uma instituição importantíssima e que contribui com a produção, né, a construção de mão de obra para essas indústrias aí. Mas nós temos muitos setores, né, que estão desprotegidos. No nosso município hoje nós temos em torno de 6 mil pessoas cadastradas, pelo que eu levantei, nos programas aí, e que vão dormir à noite e não sabem se vão comer no outro dia. Nós precisamos pensar também, além da questão da prospecção de indústrias para cá, e como eu falei já no início, a Caterpillar tem vários fornecedores. Nós vamos desenvolver um projeto para criar uma infraestrutura que esses fornecedores da Caterpillar, da Cicombiblock, por exemplo, da cerâmica, o esmalte cerâmico vem da onde? De onde vem muita das matérias-primas dessa indústria? Vem de fora, de outros, né, setores. Então, o que nós queremos fazer? Criar um plano para atrair essas empresas, fornecedoras da Caterpillar, fornecedoras da Cicombiblock, da indústria cerâmica, para baratear o custo para essas empresas, gerar emprego, mas nós temos que pensar também nessa população que está em área de vulnerabilidade, para criar escolas de ofício, preparar essas pessoas para atuarem. Fui ontem aqui na feira do artesanato, no Salão João Paulo II. Nós temos muitas pessoas que atuam nessa economia criativa, que precisam ser potencializadas também. Então é nessa linha que a gente vai atuar. Candidato, nós sabemos que empreender é um desafio diário, e aqui em Campo Largo nós temos muitos empreendedores, pequenos empreendedores, comércios locais, né? Qual a sua estratégia para apoiar e facilitar o trabalho dessas pessoas e também para simplificar o processo, né, de abertura de empresas em Campo Largo e também estimular a oportunidade do primeiro emprego? Veja só, nós vamos fortalecer a parceria com a Cicla, por exemplo. É importante essa parceria, que ela se estabeleça e se fortaleça no âmbito de buscarmos, então, mais investimentos na geração de emprego, geração de renda, e nesse sentido, inclusive na questão do primeiro emprego. O que é importante? Hoje nós temos as indústrias aqui, né, mas não comporta a demanda de jovens que anualmente entram no mercado de trabalho. Então nós temos que buscar outras alternativas também. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando na ideia de consolidarmos aqui uma escola de ofícios. Temos o Instituto Federal, que forma
né, técnicos para as indústrias, temos, mas nós temos muitos setores que não têm mão de obra qualificada, mão de obra capaz de empreender, enfim, assim por diante. Então, uma escola de ofícios é essencial nesse aspecto. Eu, quando fui secretário de Desenvolvimento Rural e Turismo, fiz muitas parcerias com o Sebrae, por exemplo, né? Então, essa questão do empreendedorismo é essencial, até para você garantir que essas pessoas possam empreender, mas para que elas possam empreender, elas têm que ter uma formação. O Estado tem que possibilitar essa formação também para essas pessoas. Porque às vezes a pessoa até tem a iniciativa, tem vontade, mas ela não tem a expertise, não tem o conhecimento. Então, setores como essa questão do turismo, a questão do artesanato, que eu fui ontem. A grande reclamação dos artesãos ontem ali, que para participar na Feira da Louça, o custo do aluguel era muito caro, não viabilizava eles estarem lá. E aqui eles estavam pagando também um valor que também não era pouca coisa. Nós queremos criar um mercado municipal. O mercado municipal vai servir como um espaço de comercialização para toda essa economia criativa que a gente quer desenvolver. Candidato, os idosos precisam de uma atenção especial, tá? Principalmente de saúde, infraestrutura, áreas de lazer e programas voltados a esse público. Quais são as propostas para essa parcela da população? Perfeito, doutor Osmar. Vou dar um exemplo aqui lá da minha casa. Nós somos em 7 irmãos e minha mãe faleceu no ano passado, no dia 10 de outubro. Nós conseguimos dar a ela uma condição confortável porque somos em 7 irmãos. Mas hoje tem muitas famílias que têm os idosos em casa, que precisam sair de casa cedo para trabalhar. O idoso fica em casa sozinho, às vezes não toma o remédio direito, pode sofrer acidente e tal. Campo Largo tem uma população de aproximadamente 25 mil idosos que precisam desses cuidados. Existe um programa do governo chamado CDI, Centro Dia Idoso. O que o município precisa fazer? O município precisa disponibilizar uma área para que esse centro seja construído. E aí os recursos, né, são disponibilizados para que esses idosos possam vir de manhã cedo, permanecer o dia nesse centro e ao final do dia os familiares podem vir buscar esse idoso e levá-lo para casa. Ele vai ter atendimento de enfermagem, fisioterapia, esse atendimento que ele precisa ter, além de ser um espaço de convivência, onde eles vão poder se reunir, se encontrar e assim por diante. Isso é fundamental. No aspecto da saúde, a gente precisa garantir um atendimento mais efetivo com relação à questão da geriatria no município. Então, nós vamos colocar isso também como uma prioridade para essa população. E é importante que a gente tenha um olhar mais atento a esse público, porque a tendência é que a população idosa vá aumentando com o passar do tempo, né? E é claro, o município ele, então precisa pensar nisso não a curto prazo, precisa pensar a médio e longo prazo, ter uma política efetiva para garantir a essa população um envelhecimento, uma condição de vida digna e assim por diante. Nesse sentido, é importantíssimo garantir isso. Candidato, uma das demandas que nós mais recebemos, eu diria até semanalmente aqui dos leitores da Folha de Campo Largo, está relacionado ao transporte coletivo, seja ele o intermunicipal, né, aqui entre as cidades da região metropolitana, como também aqui entre os bairros da cidade, principalmente relacionado aos carros utilizados e também aos horários. Como o senhor avalia o transporte coletivo hoje em Campo Largo e as melhorias que pretende fazer para essa questão? E principalmente, disparado, a pergunta que nós mais recebemos é a questão da integração. Ela é possível de acontecer a integração do transporte coletivo, principalmente em Campo Largo e Curitiba? Primeiro ponto, é precário o serviço do transporte coletivo hoje, tá? É possível a integração? Mas não é assim, eu vou eleger prefeito e amanhã eu vou resolver o problema. Não é. Nesse sentido, o que eu fiz? Eu fui buscar a assessoria, o apoio de
profissionais, urbanistas, né, que têm experiência em gestão pública. Veja só, primeiro ponto que tem que ser resolvido é essa questão do mapeamento do nosso território. Nós temos que fazer um estudo da macromalha viária do município, levantar os problemas que nós temos, desenvolver os projetos, e esses projetos eles precisam estar em consonância com as exigências da Comec. Não é o prefeito que decide implantar a integração e aí está feito. Isso tem que ser dialogado com a Comec. E existem critérios legais que precisam ser cumpridos. E para que esses critérios legais sejam cumpridos, é preciso que o município faça o seu dever de casa, faça a sua parte. Faça esse estudo, esse levantamento, elabore os projetos e aí se enxame para uma conversa a Comec e diz assim, olha, está aqui o que vocês estão pedindo, nós já estamos com o projeto pronto aqui para fazer essa integração. Então, é viável, é possível, mas isso demanda um estudo e demanda projetos. No nosso governo, o nosso compromisso é de fazer essa integração, integrar os bairros, as vilas e o interior com a sede do município e fazer a integração depois desse estudo feito do transporte coletivo. Nós queremos garantir para a população o nosso compromisso de oferecer esse serviço, inclusive fazendo a integração desses locais aí, do Itaqui, de Bateias, da Ferraria, com a sede do município. Então é fundamental isso. Inclusive pensarmos uma alternativa da questão da BR, do ligeirinho da BR. Candidato, encerrou o tempo. Candidato Lino, há famílias que possuem gastos altos com transporte público por conta dos seus filhos não terem direito ao desconto do Vale Transporte para ir ao colégio estudar, como é o caso de estudantes que realizam cursos técnicos, por exemplo, ou estão no ensino médio. Há um planejamento para estender esse direito do desconto ou gratuidade do transporte público para estudantes? Olha, doutor Osmar, eu só não me recordo da lei, mas se não me falha a memória, já existe uma lei municipal que garante o passe livre. Eu até vou pesquisar isso, mas se eu não me engano já existe uma lei municipal que garante o passe livre. Tá? Então a pergunta é por que isso de repente ainda não foi implantado. Eu tive essa informação ontem pela manhã, né, sobre essa questão dos estudantes. Se não houver essa lei, que me passaram que existe essa lei, nós vamos trabalhar na ideia de implantar o passe livre para os estudantes. Tá? Já existe, por exemplo, o passe livre para os idosos lá e tal e tudo mais. E aí essas famílias, principalmente que se enquadrarem dentro de um critério de baixa renda e que os estudantes precisam fazer uso do transporte coletivo, para essa faixa social aí a gente vai fazer um estudo, analisar e garantir, digamos assim, esse passe livre para estudantes, principalmente de baixa renda, sem onerar o orçamento da família nesse aspecto. Isso é um direito, a educação é um direito de todo cidadão, o Estado tem que garantir isso. Inclusive, não é garantir só o direito a uma carteira na escola, é garantir o acesso à escola, desde a sua casa até a entidade educacional. E se a criança tem dificuldade de recursos orçamentários para se deslocar da sua casa até o local de estudo e não existe um transporte, digamos assim, escolar para isso, o município tem o dever de garantir isso para essa criança. Então nós vamos com certeza garantir isso através de uma política de inclusão dessas crianças dentro de um orçamento que garanta o acesso delas à escola. Ou através do passe livre, né, enfim, ou através da criação de uma lei. Porque quando se cria uma lei, ela é uma política pública. Candidato, segundo os dados da Casa Soma, que é um projeto existente aqui em Campo Largo, entre 2023 e maio de 2024, Campo Largo reciclou um pouco mais de 107 mil quilos de lixo. Apesar de ser uma quantia aí bem considerável, a gente sabe que a nível Brasil ela ainda está longe do ideal. Quais são as suas propostas ligadas à preservação do meio ambiente e à destinação do resíduo produzido pelo morador de Campo Largo? Vejam só, o lixo é um ativo.
É um ativo que pode gera renda, gera receita, enfim. Porém, hoje, o que ocorre? Se não me falha a memória, são 4 associações hoje de recicladores, de famílias que reciclam o lixo. Mas elas fazem o que fazem a reciclagem e repassam. O que nós queremos fazer? Nós vamos desenvolver um projeto para que essas associações, essas famílias possam, depois de reciclar esses produtos, beneficiá-los através da produção de polímeros, sacos de plástico que possam vender, comercializar e assim por diante. E isso é possível, inclusive a Itaipu tem projetos nessa linha, que ela financia isso. Então o que a gente quer fazer na verdade? A gente quer ampliar a renda dessas famílias, gerar a elas um valor agregado nessa questão do lixo. Eu visitei agora, acho que semana passada, lá em Bateias, um empreendedor lá, que ele coleta esses plásticos, ele deve comprar de alguma dessas associações, e ele pega esse resíduo de plástico, através de uma extrusora, ele beneficia e faz lá a sacaria de plástico, e tem um lucro agregado nesse sentido. Então, com relação a essas questões, o lixo, na nossa perspectiva, a gente vai desenvolver uma política para ampliar, como você falou, Carol, a capacidade da reciclagem, investir bastante na questão da educação ambiental nas escolas, campanhas, né, de divulgação do município, para que as pessoas reciclem isso e que isso possa, claro, vai contribuir muito com a questão da sustentabilidade e vai gerar renda para essas famílias que estão em certa situação de vulnerabilidade no município. É um ativo. É uma fonte de energia econômica que nós precisamos potencializar. Candidato Lino, um dos assuntos muitas vezes esquecidos, mas não menos importante, é o fato de que nos mais variados bairros de Campo Largo encontramos, infelizmente, animais em situação de rua ou negligenciados por seus tutores. Tá? Em sua gestão, o senhor pretende implementar um centro de zoonoses ou melhorar o atendimento veterinário em Campo Largo de alguma forma, ampliando para além das castrações, mas incluindo cirurgias, ração, vacinação e atendimento veterinário, por exemplo? Veja só, doutor Osmar, essa questão é uma questão de saúde pública, né? E que precisa ser olhada com uma atenção mais ampliada, eu diria. Eu penso que é importante fazer um cadastro dessa população, né, de animais. Por exemplo, chamar todas as pessoas, isso, a vigilância sanitária, o departamento de zoonoses pode fazer esse levantamento. O município tem condições de fazer isso, um cadastro de todas as pessoas que têm lá o seu gato, o seu cachorro, o seu animal de estimação, fazer lá um cadastro lá e tal. Ok, aí você pega lá, por exemplo, coloca lá uma coleira com a identificação e tudo mais. Essa é uma forma de fazer esse controle, para que esses animais sejam vacinados, sejam tratados de maneira efetiva e tal. E é a responsabilidade do dono do animal. Se ele largar esse animal na rua, esse animal fugir e tal, ele pode ser identificado através dessa coleira e tal e tudo mais. É importante também que você faça um levantamento dessa população de animais que estão aí na rua, soltos e tal e tudo mais. Quem pode fazer isso? O município, em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais e assim por diante. Eu acho que enquanto a gente não tratar dessa questão como uma questão de saúde pública e criar uma política efetiva, a gente não vai conseguir resolver essas questões. A castração, tem um trabalho que é feito de castração, mas está muito aquém ainda, eu diria, do que realmente tem que ser feito com relação a essa população de animais que nós temos no município. E muitas pessoas, infelizmente, pegam seus animaizinhos, às vezes vão lá, eu já tive relatos assim, que lá no interior as pessoas adotaram lá 4, 5 cachorros que as pessoas foram lá e largaram no meio do sítio lá e tal, e assim por diante. Tem que trabalhar, inclusive, a questão de criar uma cultura de cuidar desses animais e tal, tudo mais. É processo. Candidato, quais são as suas propostas para diminuir o tempo de espera no atendimento da unidade de pronto atendimento, né, a UPA, e garantir a presença de médicos não só lá na UPA, mas também nas unidades básicas de saúde? Olha, a nossa UPA, ela é tipo 3. Ela tem um potencial para atender
municípios com população de 200 até 300 mil habitantes. Nosso município tem 136 mil habitantes. Eu sou usuário da UPA. Agora, essa semana, fui 2 vezes na UPA lá, tive cuidado de um resfriado e tal e tudo mais. Então, vejam vocês. Primeiro ponto, para a gente poder garantir um melhor serviço, a gente precisa ver aonde que está o problema. Se a UPA tem potencial para atender uma população de 200 a 300 mil e há uma fila de espera de 4, 5, 6 horas, qual é o problema que está acontecendo ali? Não deveria estar acontecendo isso, porque a capacidade é para atender uma população bem acima da nossa população. Então, nós vamos ter que identificar onde que está o problema. É de gestão? É recursos humanos? É falta de diálogo da administração com a UPA? O que está acontecendo? Então, isso é importante. A questão das unidades básicas de saúde. A reclamação que a gente tem recebido é justamente isso, né? O tempo restrito de atendimento e o tempo, né, também, mas a quantidade reduzida de consultas. A cidade cresceu exponencialmente nos últimos anos, teve um crescimento de mais de 40%. Então aumentou a demanda da UPA, aumentou a demanda da unidade básica, mas o município parece que ele continua com a mesma estrutura. É preciso que a gente identifique esses gargalos e dê uma solução. O nosso compromisso, como eu tenho falado sempre, nós vamos sentar com todos os profissionais de saúde, vamos identificar onde estão esses problemas e aí buscar uma solução. O nosso compromisso é de garantir um atendimento de saúde de qualidade, né? Cada vez mais eu observo que às vezes não é tanto falta de equipamento, mas é falta de gestão. Candidato Lino, de que forma pretende abordar o problema da saúde mental, que tem sido uma preocupação crescente na sociedade? Olha, doutor, eu tive um relato outro dia de uma professora da rede, me dizendo assim que muitos professores da rede municipal estão sob tratamento psicológico, enfim. A questão mental é uma questão que vem se acentuando, né, com essa aceleração do ritmo, né, do trabalho e tudo mais. Então, nós precisamos garantir, né, por exemplo, que o município também amplie esse atendimento a essa população. Hoje, eu não sei te passar quais são os dados do número de atendimentos que são oferecidos por esse segmento que trata da questão da saúde mental. Então, é importante a gente também ter um estudo, né, na questão do TEA, que são, pegando a educação, do transtorno do espectro autista. Tive uma informação, um dado aí, que hoje no município, na rede municipal, são em torno de 400 crianças, se não me engano, que têm o transtorno do espectro autista. Como que um professor em sala de aula vai lidar com isso se ele não tiver, de repente, um apoio de um PAE? O que é o PAE? É o professor que vai acompanhar aquele aluno em sala de aula. Tive um relato, por exemplo, de uma sala de aula que tem 4 alunos com TEA. E são apenas 2 professores, eles não têm nenhum professor acompanhante. Então tem que trabalhar isso de maneira efetiva, mas nesse sentido a gente tem que fazer esse levantamento, identificar exatamente qual é a população, e os casos de transtornos mentais são os mais variados, né? E cada um é um tratamento específico. O município hoje tem recurso, tem profissionais suficientes para atender essa demanda ou não? É o mesmo caso da saúde, a gente vai ter que fazer esse levantamento e deve buscar uma solução efetiva para essas questões aí. Candidato, quais são as suas propostas para expandir as atividades do contraturno escolar em nossa cidade, bem como manter uma contínua valorização dos profissionais da educação? Bom, eu sempre falo o seguinte, doutor Osmar, que a educação com afeto afeta muito mais. Que quando um aluno se sente acolhido pelo professor, ele acolhe muito melhor aquela disciplina, aquele conteúdo. E eu não consigo acreditar que é possível uma educação de qualidade sem a valorização do profissional, do professor, né, do pedagogo, de quem atua na área da educação. Então, o primeiro ponto é a valorização. Nós vamos garantir que os professores do município recebam
de maneira integral o piso nacional. Hoje, os professores recebem lá R$ 1.600 e poucos reais e a complementação do piso nacional é pago com bonificação, que não é incorporado na aposentadoria, que não é incorporado no 13º, nas férias e tal. Nós vamos pagar o piso integral. Esse é o primeiro ponto, a valorização e a capacitação dos professores. Com relação ao contraturno, nós temos um projeto que nós queremos implantar a educação integral e no contraturno nós vamos oferecer para os alunos da rede municipal oficinas de dança, de teatro, de línguas, né? E vamos também implantar no nosso governo uma escola chamada Escola do Esporte, porque nós queremos estimular a questão do esporte desde a educação infantil. Campo Largo tem uma tradição na questão do esporte amador, o Fanático Internacional foram campeões da Taça Paraná várias vezes. No futsal nós temos aí a FEBEM, a FAB, a Cerâmica Brasília, que eram referência no futsal também. Nós vamos utilizar os instrumentos que nós já temos, né, no município, para garantir que nesses espaços sejam ofertadas, então, essas oficinas, essas escolas que vão trabalhar as várias modalidades esportivas. E com isso, doutor Osmar e Carol, nós vamos tirar a criança da rua, vamos garantir que ela tenha lá um espaço onde ela possa desenvolver a sua autoestima, a sua autonomia e assim por diante. Isso é o tempo. Falando agora sobre educação inclusiva, quais são os seus planos para a melhoria de atendimento a esses estudantes, né, nas escolas municipais, nos CMEs e também nos projetos, né, de projetos culturais e esportivos fornecidos pela prefeitura? Então, veja só, o nosso plano de governo, um dos eixos é a inclusão. Nesse aspecto, o que a gente precisa fazer? Garantir condições de inclusão a toda a rede municipal. Nós tivemos informação agora que o governo federal, através do PAC, disponibilizou 4 creches para Campo Largo, só vai vir uma, porque as outras 3 não houve disponibilização de terreno por parte do município para receber esses investimentos para essas outras 3 creches. Quem que sofre com isso? São as famílias que precisam sair de casa amanhã cedo e aí não tem onde deixar o filho. Então nós, em primeira instância, vamos trabalhar no sentido de garantir um planejamento eficiente para que essa inclusão seja garantida através de mais creches, de mais instrumentos de acessibilidade à escola. Então esse é um aspecto. Com relação a essa questão também da inclusão, na rede municipal hoje, nós vamos garantir a presença de psicólogos para fazerem não apenas o diagnóstico de crianças que apresentem algum tipo de transtorno, né? Mas que além do diagnóstico elas possam ter esse acompanhamento desse profissional junto às escolas e também esse apoio psicossocial desses profissionais para a família, para que a família também possa aprender a lidar com aquela situação, porque muitas vezes as famílias não sabem como tratar uma criança que tem um determinado transtorno, porque existem vários tipos de transtornos distintos e aí é preciso o profissional estar lá para dar essa orientação técnica também de como lidar com essas situações, trabalhar com essas questões e tudo mais. Então, o município ele precisa, na verdade, criar formas de garantir essa inclusão. No nosso governo, a inclusão é garantida. Candidato, agora para finalizar a sua participação, nós vamos abrir um espaço de 3 minutos para que o senhor falasse diretamente com o eleitor campolarguense, apresentasse algum projeto que gostaria de enfatizar, de que não foi contemplado nas perguntas, ou pedisse o voto direto e o voto de confiança a esses eleitores. Doutor Osmar, Carol, aos seguidores da Folha, associados da OAB que nos acompanham, eu quero falar contigo agora e dizer para você o seguinte: eu me preparei para estar aqui. A minha candidatura ela é resultado, né, de um movimento de pessoas que pediram que eu colocasse o meu nome como uma nova alternativa de mudança, mas uma mudança com segurança. Nesse aspecto, eu aceitei colocar o meu nome como uma opção a mais para o eleitor campolarguense. Há um sentimento de mudança na nossa cidade.
Nós queremos oferecer a Campo Largo uma gestão inovadora. Nesse sentido, quando eu aceitei a proposta de me colocar como candidato, eu me preocupei em buscar um apoio, um suporte técnico para oferecer a Campo Largo uma gestão diferenciada. Nesse sentido, eu tenho urbanistas que me acompanham e que eles pensam cidades, eles trabalham com o planejamento da cidade. E o que é a cidade? A cidade, ela é uma teia de relações complexas que precisam ser pensadas e precisam estar interligadas. Mas para fazer esta integração toda desta rede complexa chamada cidade, nós temos que ter pessoas especializadas nisso. Nós temos que ter pessoas que consigam olhar para o território, identificar onde estão esses problemas e dar uma solução viável do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de que a cidade seja um espaço onde as pessoas possam fluir através do trânsito de maneira segura, de maneira eficiente. Nesse sentido, nós temos que pensar um transporte coletivo eficiente para você que sai do Itaqui de manhã de madrugada para ir para Curitiba, de você que sai do interior do município, de você que está na ferraria e que não consegue chegar em Campo Largo, que tem que ir até o Campinho do Siqueira, pegar o ligeirinho para vir para Campo Largo. Isso não pode continuar. O nosso propósito é oferecer para Campo Largo uma gestão profissional. Não dá para continuar governando a cidade através do improviso, através do amadorismo. Então, nós estamos nessa disputa para garantir a Campo Largo uma nova perspectiva, garantir a Campo Largo uma perspectiva de médio e de longo prazo, uma cidade que seja sustentável, resiliente, inclusiva e acolhedora. Uma Campo Largo aonde você vai ter espaço para falar e para ser ouvido, porque nós queremos fazer um governo integrado com toda a sociedade. Candidato, nós agradecemos a sua participação aqui, a sua entrevista, o seu tempo. Agradecemos também, Dr. Osmar, pela sua participação aqui conosco, a parceria da OAB. Agradecemos também aos leitores, a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa semana nas entrevistas com os candidatos. Nossa série de entrevistas, ela finaliza aqui com o candidato Lino Petri, mas todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. E no dia 4 de outubro, nós teremos uma matéria no jornal impresso e também no nosso site da Folha de Campo Largo, trazendo ali as entrevistas feitas com os candidatos à prefeitura. No dia 6 de outubro, nós também estaremos nos principais pontos da cidade, fazendo toda a cobertura das eleições. Agradecemos também aos nossos patrocinadores por terem apoiado esse projeto. Muito obrigada, continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso site, e vocês sabem que aqui vocês têm um espaço aberto.